Boa tarde a todos. Daremos início à nossa aula de exames complementares com o tema de eletrólitos e distúrbios eletrolíticos. Neste momento, a nossa formatação de aula será através de videoaula, mas no portal eu vou apresentar todo o slide para não ficar muito pesado. Eu fiz uma síntese desse conteúdo para vocês. Então, o distúrbio hidroeletrolítico são causas frequentes aí de pacientes críticos que dão entrada na emergência e pode ser fatal. A apresentação clínica pode ser assintomática ou com graves sintomas, como alteração do estado neurológico ou arritmia cardíaca. Cuidados especiais devem ser dados a essas vítimas de trauma, grandes queimados, sépticos, portadores de insuficiência cardíaca ou renal, em quimioterapia e mesmo atletas de alto desempenho sintomático. Estes ainda podem ter causa iatrogênica, como as iniciadas nas salas de emergência, por exemplo, relacionada ao uso de diuréticos ou reposição hídrica, como no caso da cetoacidose diabética. Temos cerca de 60% de líquido corporal no corpo humano adulto. Então, a água, ela é muito importante, porque ela leva nutrientes, os eletrólitos por todos os tecidos, ela atua como solvente para macromoléculas. E para que as células do corpo funcionem normalmente, elas devem estar banhadas por líquido extracelular com concentração relativamente constante de eletrólitos e outros solutos. Além de tudo, a água atua como regulação da temperatura corporal, facilita o metabolismo, funcionamento químico, atua aí também como solvente de substâncias, como já falei, facilita a digestão, a eliminação, é meio de transporte de nutrientes, plaquetas, hormônios, enzimas. E ela está distribuída em dois grandes compartimentos, o intracelular e extracelular. Então, nós temos líquido intracelular e líquido extracelular, separados pela membrana celular. E essa composição se faz de forma diferente. O líquido intracelular contém grandes quantidades de íons potássio, magnésio, fosfato. E o líquido extracelular contém grandes quantidades de sódio, cloreto, íons de bicarbonato, mais os nutrientes para a célula, como oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos, e também o dióxido de carbono. Os eletrólitos, que a gente vai discutir aqui nessa nossa temática, compreendem o sódio, potássio, cloreto, fosfato, cálcio e magnésio. Eu atribuí para vocês uma tabela que contém os valores de referência normais. Esses valores, eles variam muito de literatura. Então, eu estou utilizando o livro de exames complementares de Brunner. Tem ele na biblioteca Fares, está disponível para todos os alunos, né, inscritos, para poder pegar esse livro e complementar este estudo. Então, os níveis de referência do potássio em adultos, eles seguem aí entre os valores de 3,5 a 5 milimol por litro. O cálcio em adultos de 8,2 a 10,2 miligramas por decilitro. O magnésio em adultos segue como valor de referência entre 1,8 a 2,6 miligramas por decilitro. O fosfato, 2,5 a 4,0 miligramas por decilitro. E o sódio, de 135 a 145 miliequivalentes litros. O potássio, ele é muito importante. A bomba de sódio e potássio, a bomba de transporte ativo do sódio e potássio, que mantém essa relação entre o potássio extracelular e o potássio intracelular.
Ela determina o potencial de membrana em repouso necessário para a transmissão de impulsos nervosos. Esta manutenção é muito importante para o funcionamento neuromuscular normal, pois problemas nessa relação alteram o ritmo cardíaco, a transmissão e a condução dos impulsos nervosos. O potássio é essencial para regular, né, a condução dos impulsos nervosos e a contração muscular. Como distúrbio desse eletrólito, do potássio, nós temos a hipocalemia e a hipotassemia. A hipocalemia ou hipopotassemia refere-se quando os valores de níveis séricos estão abaixo de 3,5 milimols por litro. E é representado quando esses valores estão abaixo. Então, é representado pelos seguintes sinais e sintomas: fadiga, mialgia, fraqueza muscular, ilho paralítico, paralisia. E ela pode decorrer com perdas renais e sem origem aí de perdas renais. As mais comuns, né, que a gente observa, sem perdas renais, estão envolvidas em pacientes que apresentam vômitos, diarreias, uso de laxativos constantes, sudorese excessiva, queimadura, e o uso de sonda nasogástrica de modo prolongado. E por perdas renais é quando ocorre insuficiência renal aguda. É muito importante, clinicamente, na presença de pH alcalino, do que na presença de ácido. Para cada aumento do pH de 0,1, o potássio diminui 0,6 milimols. Isto predispõe à intoxicação digitálica. A hiperpotassemia compreende os valores quando se encontram os valores de níveis séricos de potássio acima de 5,5 milimols por litro. Pode decorrer de aporte inadequado de potássio, excesso de aporte oral ou de administração parenteral, pode decorrer de infarto agudo do miocárdio, deficiência de insulina, e leva a fraqueza, confusão mental, paralisia flácida. Ela também pode ser por excreção renal inadequada, por insuficiência renal, pode se dar em pacientes que foram submetidos a longas cirurgias, por queimaduras e acidose metabólica. O tratamento da hipopotassemia ou hipocalemia se dá pela reposição do próprio potássio. Mas eu quero que vocês façam uma observação que essa reposição ela é muito criteriosa. E o tratamento da hiperpotassemia se dá pela infusão de cálcio, ou pelo gluconato ou cloreto de cálcio, além de bicarbonato de sódio. Outra alteração eletrolítica que nós temos é relacionada ao sódio, chamada hiponatremia ou hipernatremia. A hiponatremia ocorre quando os valores séricos estão abaixo de 135 miliequivalentes litro. E a hipernatremia quando está acima do valor de 145 miliequivalentes litro. Então, o sódio ajuda na distribuição de água corporal. Mantém a pressão osmótica do líquido extracelular, mantém o equilíbrio ácido-básico e influencia os níveis de cloreto e de potássio. A hiponatremia, ela está associada à depressão de sódio por via renal da excreção de sal e água. Pacientes com mecanismos regulatórios renais de conservação de sal e água são mais sensíveis a perdas de sódio. Isso se dá em episódios de febre, vômitos, diarreia, sudorese aumentada, levando à consequente depressão do líquido extracelular, aumentando ainda mais
a deterioração das funções renais. O paciente, então, ele vai apresentar secura das membranas mucosas, tontura, síncope, taquicardia, redução do enchimento venoso jugular. E a hipernatremia é o sódio em excesso, com valores aí acima de 145 miliequivalentes litro. A ingestão excessiva de sódio em um paciente com insuficiência renal resulta na expansão de volume intravascular, com complicações de hipertensão e insuficiência cardíaca congestiva, ao passo que a ingestão excessiva de água leva a edema periférico desses pacientes com insuficiência renal. Uma recomendação para esse paciente com insuficiência renal, é uma recomendação muito comum, é evitar a ingesta excessiva de sal e de líquidos, de modo que ela se iguale ao débito urinário, mais 500 ml de perdas insensíveis, né? Podem ser feitos maiores ajustes no estado de volume através de diuréticos ou com a diálise. Então, é utilizado para esse paciente aí, no caso, quando está em excesso, furosemida. E temos aí uma outra disfunção de eletrólitos relacionada ao cálcio. A maior parte do cálcio corporal, 99%, está armazenado no esqueleto e nos dentes, os quais atuam como enormes reservatórios para manter os níveis sanguíneos de cálcio. 50% está ionizado, o restante está ligado à proteína. O cálcio ionizado é utilizado pelo corpo em certos processos vitais, como contração muscular, função cardíaca, transmissão de impulsos nervosos e a coagulação sanguínea. O distúrbio relacionado à hipercalcemia ocorre quando o aumento dos níveis séricos de cálcio estão acima dos valores de 10,2 miligramas por decilitro. Então, o paciente vai sentir constipação, anorexia, náusea, vômito, poliúria, polidipsia, desidratação, fraqueza muscular. Então, o ideal é que esse paciente remova a causa, corrigindo a desidratação com soro fisiológico a 9%. Usar diuréticos e monitorar o débito cardíaco. Outra alteração eletrolítica que nós encontramos é relacionada ao magnésio. Nós temos a hipomagnesemia e a hipermagnesemia. Valores acima de 2,5 miligramas por decilitro de magnésio indicam uma hipermagnesemia. Ela pode ser por insuficiência, de causas de insuficiência renal, uso de laxantes, e temos também a hipomagnesemia, quando os valores estão abaixo de 1,6 miligramas por decilitro. Pode decorrer por desnutrição, queimadura, sepse, alcoolismo, pancreatite. O magnésio, a absorção é feita pelo intestino delgado, que distribui cerca de 50% nos ossos, menos de 1% no sangue e o restante em tecidos mole. O equilíbrio, a homeostasia, é mantida por excreção renal e regulada pela reabsorção tubular. O magnésio pode acumular no soro, nos ossos, músculos, na insuficiência renal, quando o paciente tem insuficiência renal. As glândulas paratireoides regulam o magnésio e o cálcio. O sódio é necessário para a reabsorção de magnésio. Então, eu quero que eu dei um estudo de caso, uma atividade que vocês façam essa relação entre os demais eletrólitos, não somente de um componente. A hipomagnesemia, quando os valores de magnésio, os valores séricos de magnésio estão abaixo de 1,8 miligramas por decilitro,
Apresentam aí com quadros de anorexia, náuseas, vômitos, parestesia, cãibra e tetania muscular, irritabilidade, tremor, ataxia e convulsões. Dieta rica em magnésio, administrar o magnésio intravenoso ou oral, pode aí corrigir a hipomagnesemia. Outro distúrbio que encontramos é no eletrólito relacionado ao fosfato. A maior parte do fosfato em adulto normal encontra-se no osso, e o restante nos tecidos moles. Está também ligado a proteínas, lipídios e carboidratos. Participa de diferentes processos metabólicos. E está presente como fosfolipídio em todas as membranas celulares. A regulação de cálcio está relacionado com a regulação de fosfato. Se um está aumentado, logo o outro está diminuído. A absorção de fósforo é aumentada devido à diminuição de ingestão de cálcio e à acidez do conteúdo intestinal, e também a ação da vitamina D e do hormônio do crescimento. Os níveis aumentados de fósforo sérico ocorre também pela diminuição de filtração glomerular, pelo aumento de reabsorção tubular renal e pelo aporte exógeno ou endógeno. A hipofosfatemia ele está relacionado ao nível de fosfato diminuído, com os valores de níveis séricos abaixo de 2,5 miligramas por decilitro. A hiperfosfatemia está relacionada aos valores de níveis séricos com referência acima de 4,0 miligramas por decilitro. Ela ocorre em doenças ósseas metabólicas e depósitos de fosfato de cálcio em tecidos moles. O tratamento se dá por infusão de cálcio, soro fisiológico, diuréticos, bicarbonato e o uso de vitamina D. Então, eu dei para vocês um conteúdo, tem um livro também no portal, o livro do portal que a gente utiliza do Saga. Saga é o portal disponibilizado pela instituição para que todos tenham acesso aos demais conteúdos para complementar a ementa de vocês. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada a todos.